Hello, nono ano. Bom, então hoje nós vamos começar pela página 31, tá? O capítulo 6. Então não esqueçam de botar a data. Bom, então eu vou ler o texto que é para vocês poderem fazer os exercícios de interpretação. Então o título do texto é Religion, religião. Então eu vou começar aqui. The African Concept of the Afterlife. Então o conceito africano da vida após a morte. Bom, quase todos os povos africanos têm uma crença em um ser supremo único, o Criador da Terra, embora se acredite que os mortos estejam de algum modo mais próximo do Ser Supremo do que os vivos. O estado original de alegria expresso em mitos da criação não é restaurado na vida após a morte. A separação entre Ser Supremo e humanidade é inevitável, mas eles acreditam que os mortos estejam descansando em segurança. A maioria dos povos africanos acredita que recompensas e punições vêm nesta vida, não depois. Na terra dos falecidos, o que acontece lá automaticamente, independente do comportamento da pessoa na terra, desde que os ritos funerários tenham sido cumpridos. Porém, se a pessoa for um feiticeiro, assassino ou ladrão, alguém que quebrou as regras da comunidade, ou alguém que teve enterro inadequado, então essa pessoa pode ser condenada à punição devagar com fantasma na vida após a morte, como em um purgatório. Vários povos africanos pensam que bruxas não são aceitas no mundo dos espíritos e, portanto, não recebem um funeral adequado. Entre os africanos, ficar isolado na morte da comunidade dos ancestrais é o equivalente mais próximo do inferno. Então, aí esse é o conceito, de vida após a morte para os africanos. Então, aqui a gente tem o dicionário, que é chamado aqui de banco de palavras. Então, são palavras que estão no texto. Afterlife, vida após a morte. Being, ser, entidade. Living, ser vivo. Myths, mitos. Unavoidable, inevitável. Reward, recompensa. Punishment, punição. Irrespective, independentemente. Deported, falecido, defunto. Earthly, terreno. Behavior, comportamento. Wizard, mago, feiticeiro. Burial, enterro, funeral. Damned, condenado. Wandering, errante, que vaga. Witches, bruxas. Então agora nós vamos para a parte de interpretação de texto. Então, se vocês tiverem uma dúvida, vocês voltem o vídeo para poder fazer a interpretação. Então aqui, compreensão de texto. De acordo com o texto, escreva V para verdadeiro e F para falso. Então vocês vão ler aqui, olha, está em português, então nem precisa eu ler, porque já está em português, tá? Quando está em inglês eu leio a tradução, mas como aqui está em português, vocês já podem, marcar se é verdadeiro ou falso. Agora, escreva sentenças usando expressões, destacadas no texto. Então aqui, ó, a primeira expressão, nearly all. Então, quer dizer, quase todos, tá? Quase todos. Aí vocês vão lá no texto e vão procurar um exemplo de uma frase, ó. Most. Most quer dizer maioria. Maioria. Many. Vamos lá no texto. Many quer dizer muitos. Se vocês não conseguirem fazer frases com essas palavras, vocês podem copiar a frase que está no texto. Bom, número 3. Escreva do texto e traduza 2 verbos irregulares. Se vocês vão pegar lá do texto 2 verbos irregulares, vão escrever os verbos irregulares em inglês e depois botar a tradução aqui. Então, a resposta pessoal, porque tem vários verbos, então cada um vai escolher o que achar. 2 adjectives, 2 adjetivos. Vai colocar 2 adjetivos que estão no texto e colocar a tradução aqui, o que significa em português. Bom, traduza as seguintes sentenças. Witches are not admitted to the spirit world. Então, vocês vão traduzir. Aí, só vocês ouvirem o texto de novo que vocês vão conseguir entender
qual foi a frase. The dead rest in safety. Bom, agora vamos à gramática. Nós vamos falar de preposições, prepositions. Então, em inglês, as preposições podem causar dúvida, mas, na verdade, o uso de preposição é simples, se observarmos o quadro abaixo. Então, aqui a gente tem um quadro com a tradução das preposições. Então, to, né, indica movimento, para, a, o. About, sobre, a respeito, quando a gente fala de algum assunto. For, por, a. Então, fala o quê? De duração. Eu trabalho na empresa por 4 anos. I work in the company for 4 years, 5 years. Então, indica a duração. Behind, quer dizer atrás, quando algo está atrás, né? A posição. By, de, por. Então, por exemplo, para meios de transporte, eu uso a preposição by. Eu vou para a escola de ônibus. I go to school by bus, tá? Para meio de transporte. Aí quer dizer de. Eu vou para a escola de carro. I go to school by car. Então, também a gente pode usar no sentido. Este livro foi escrito por... E diz o nome do autor. This book was written by J.K. Rowling. Então, a gente pode usar nesses dois contextos. After, depois. Up, indica o quê? Para cima. Without, sem. Por exemplo, I am without money. Eu estou sem dinheiro. Of, de, do, da. On, em, no, na, em cima. Então, o on, ele também pode ser usado antes de dias da semana. Então, por exemplo, eu estudo no sábado. I study on Saturday. Eu estudo na quinta-feira. I study on Thursday. Então, ele também é usado antes de dias da semana, tá? Não antes de meses, antes de dias da semana. Também pode ser sobre, em cima, out, por volta, de para fora. Então, fala assim, coloque o lixo para fora. Put the garbage out, para fora. With, com. Eu posso dizer, eu estudo com minha amiga. I study with my friends, com minha amiga. In front of, em frente de. Então, quando algo está em frente a outra coisa. Por exemplo, the house is in front of the school. A casa é em frente da escola, fica na frente da escola. Around, ao redor de. Então, posso dizer... There are many people around the park. Há muitas pessoas ao redor em volta do parque. Através, across. Então, por exemplo, eu posso dizer the subway was across the tunnel. Passage across the tunnel. Então, ele passou o quê? Através do túnel, ok? The subway, o metrô. Passage across the tunnel. Before. Before quer dizer antes. In, dentro de. Por exemplo, eu posso dizer the money is in the bag. O dinheiro está dentro da bolsa. Over, na frente, de, sobre. Então, over, por exemplo, eu posso dizer assim. The airplane, o avião. Is flying, está voando, over the city, ok? Sobre a cidade. Então, está voando o quê? Ao redor, ok? Da cidade, sobre, from. Aqui a gente usa para falar de origem. Do. Eu posso dizer assim, I am from Brazil. Eu sou do Brasil, é a minha origem, oriundo. I am from Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente usa para falar o quê? Da origem, do país que você vem, do estado, cidade. Down, para baixo. Under, embaixo, de, sob. Então, eu posso dizer the shoes are under the bed. Os sapatos estão embaixo da cama. Bom, então aqui, olha, o exercício é até fácil. Vocês vão escrever correct quando for correto, or incorrect se for incorreto.
para cada sentença. Então, é só vocês olharem o significado. After is the opposite of before. Então, after é o oposto de before. Então, aqui, ó, essa está correta. Então, vocês vão ler, ó, synonyms, quer dizer sinônimo. Se essa palavra é sinônimo dessa, vocês vão ver se é correto ou não. É só olhar a tradução aqui. About significa embaixo. Aí vocês vão ver se está correto, se about significa isso. Of significa com. Down significa para baixo. Aí vocês vão ver se está correto. Se estiver correto, escreve correct. Errado, incorrect. Agora, escolha a melhor alternativa. Eu tenho aprendido gramática 3 anos agora. Então, vocês vão ver qual é a preposição. Só olhar o significado delas. You eat the dessert, lunch. Você come a sobremesa, banana, almoço. Aí vocês vão ver a tradução para saber qual é a preposição correta. The plane is flying, São Paulo. O avião está voando, São Paulo. She went the stairs. Ela foi para da escada. Ela foi o quê? Aí vocês vão ver aqui pela tradução da preposição, só pode ser uma. There are 5 students. The car. Aí, né, dentro do carro. E assim vai. Número 3. Preencha os espaços com a preposição adequada. Então, é só vocês olharem o significado das preposições para poder preencher. Não se preocupe a respeito, né, de dinheiro, com dinheiro, sobre dinheiro. Março vem, fevereiro. Ele vem o que? Antes ou depois? O filme foi dirigido por ele. Eu estudei por 3 horas. Vocês vão ver qual é a posição. A festa será em 2 meses. Eu irei para a Itália domingo. Aí vai ver qual é a preposição. Eu encontrei meu marido 991. Bom, quando a gente fala de anos, só tem uma preposição que só pode ser usada. In. Bob veio aqui, quinta-feira. Aí para dias da semana, qual a preposição? E ele ficará em até 2 dias. Ele retornará até 2 dias. A loja abre 9. Toda vez que for horas, a gente usa a preposição at. Tá? Essa preposição não tem aqui. É assim, ó. At, as, que é antes das horas. Não, I work eu trabalho em uma lanchonete à noite. Então, vocês vão ver qual é a expressão, qual a preposição que vocês vão usar para em. Tá? Então, para local, que é a lanchonete, noite. Qual é a expressão da noite? É at night, a expressão de evening. In the evening ou at the evening? Qual a expressão? Aí vocês vão saber, vocês já vão matar qual é a preposição aqui. Bom, depois tem a página 35. Olha, eu vou pular essas 2 páginas porque são só textos, não tem a gramática inserida. Então, eu prefiro focar na gramática, depois eu volto nos textos, para a gente não perder o gancho. Página 35, relaciona as colunas. Então, aqui tem as preposições. Vocês vão procurar o significado das preposições e relacionar as colunas, tá? Com o significado de cada uma. Aí, depois, a gente faz a questão dos textos, porque eu prefiro fazer a matéria dando sequência à preposição do que parar e depois voltar para as preposições, tá ok?